palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amém. Hoje eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Eu quero ler o versículo 24, quando Jesus diz assim: o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que este homem não tivesse nascido. Preste atenção. Imagina que expressão Jesus solta para ilustrar o triste fim que Judas teve. Jesus diz assim: ai daquele homem por meio de quem o Filho do Homem é entregue. Ai daquele homem que traiu o Filho do Homem. Era bom, era melhor para esse homem nunca ter nascido. Será se Judas teve um fim trágico por ter traído o Filho de Deus? Será se foi terrível morrer igual a Judas? Ao ponto do próprio Jesus dizer: olha, esse tal homem era melhor nunca ter nascido. Quer dizer que nascer é bom, né, irmãos? Nascer, viver é bom, é uma dádiva de Deus. Mas alguém que é um traidor, principalmente Judas, que foi o traidor do Senhor Jesus, era bom que ele tivesse vivido na inexistência, não tivesse sido gerado no ventre, porque simplesmente traiu o Filho de Deus. Mas antes de tudo, eu quero dizer que nós temos uma tendência de atacar sempre as outras pessoas, como se nós também não fizéssemos as mesmas coisas que outros fazem também. Quando a gente pensa em Pedro, pensa logo no beijo, né? Na traição de Pedro, na negação de Pedro, como se nós também não fôssemos seres humanos sujeitos às mesmas coisas e às vezes fazemos. Nós não temos a oportunidade de beijar Jesus fisicamente traindo-o, mas o traímos em outros sentidos, de outras maneiras. Nós traímos a confiança de Cristo, né? Então, bom seria para Judas não ter nascido. Olha, tem gente que vai ter um fim tão triste na vida que era melhor não ter nascido. Entendeu? Agora, quem sabe ouvindo uma palavra como esta, a pessoa pode mudar, né? Porque enquanto há vida, há esperança para essa pessoa. Se a pessoa quiser. Porque, pelo contexto bíblico, homens como Caim, Judas e até gente como Lúcifer, pelo contexto geral das Escrituras, essas pessoas tiveram suas chances. Pode ler na Bíblia que Deus sempre fez um apelo aos condenados. Pilatos, lembra do sonho que a mulher dele teve para dizer que ele não se metesse com a vida daquele justo? Deus sempre dá uma advertência à pessoa antes dela cair na sua pior desgraça. Judas não foi diferente. Pelo contexto geral das Escrituras, Jesus, através do seu carinho com Judas, sempre o convidou a um arrependimento, a uma restauração.
pode observar que não foi de uma hora para outra que Lúcifer resolveu trair a Deus. O contexto geral nos ensina que Deus pelejava com Lúcifer, como pelejou com Pilatos, mandando aquele sonho, mandando sua esposa dizer: olha, meu filho, não te metas com esse justo, porque eu sofri muito ontem, um sonho por causa dele. Você não vai ter também o direito de dizer a Jesus que você não teve uma chance. Deus sempre dá uma chance para a pessoa mudar. Quando Jesus chamou Judas de amigo, Jesus não estava sendo insincero. Ele estava sendo sincero. Jesus era amigo de Judas. Deu para ele a tesouraria das missões de Cristo, confiando em Judas. Quem não era amigo de Jesus era Judas. Mas Jesus era amigo de Judas. Pode ter certeza. Tem gente que você é amiga e amigo dela ou dele, mas ele não corresponde. Eita, verdade pura. Aí Jesus olha para Judas, essa pessoa em quem ele tanto confiou, até um pãozinho molhado Jesus colocou na boca de Judas, fazendo de Judas como se fosse um bebê. Entendeu? E Judas rejeitou aquela oportunidade. Então, Jesus pronunciou essa maldição. Disse: olha, esse homem vai trair o filho do homem, e o filho do homem vai como está escrito que ele vai. Não tem escapatória. Mas ai daquela pessoa que for o trampolim, que for a escada para levar as pessoas a me traírem. Então Judas ficou sentenciado naquela hora. E por isso eu fui examinar nas Escrituras e vi que o fim de Judas foi triste. Foi triste por vários motivos. 4, por exemplo. 4 principais. O fim de Judas foi trágico. Primeiro, porque ele morreu consumido por remorso. Você já imaginou alguém morrer consumido pelo seu próprio remorso? E o que é o remorso? O remorso é o falso arrependimento. Não é exatamente o arrependimento, porque o arrependimento faz com que alguém mude, né? Mas o remorso faz com que alguém se mate. Entendeu? O remorso não traz benefício nenhum. O remorso é uma espécie de corrosão na alma. O remorso faz com a sua alma o que uma lixa de ferro faz com o ferro. Entendeu? Ou outros tipos de lixa fazem com a madeira, corroem. Entendeu? O remorso faz com o seu interior como a ferrugem faz com qualquer objeto, qualquer metal, corrói. Uma pessoa carregada de remorso, ela vive como quem triturada por dentro. Então Judas morreu triturado interiormente, pensando: eu sou um traidor, traí o sangue inocente, traí aquele que mais acreditou em mim, traí aquele que mais era meu amigo. Eu não mereço viver. Eu sou um traste. Eu sou um desgraçado. Eu sou o pior homem que existe. Ele morreu com esses tipos de sentimentos de remorso. Eu pergunto a você que está me assistindo, que é traído. Você já imaginou o que vai acontecer com quem trai você? E estou falando para você que trai. Trai a pátria, trai a igreja, trai pastor, trai a família, trai seus filhos, trai sua esposa. Está pensando que o seu fim será bom? Viu? Dizem que Pilatos, na noite dele morrer, ele enlouqueceu. E ele morreu gritando o nome do Nazareno. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Porque o remorso batia na porta de Pilatos o tempo todo. Entendeu? Então não fique pensando que a pessoa que vive a vida traindo os outros vai morrer a morte do justo, não. Ele vai morrer consumido pelo remorso. O remorso da alma dele será mais do que qualquer doença que vier para o físico. Por isso que o homem não deve ser traidor e nem a mulher ser uma traidora. Em segundo lugar,
Judas morreu desprezado por aqueles que ele tanto deu atenção. Os líderes da época que fizeram a cabeça de Judas, para Judas trair Jesus, trocar Jesus por dinheiro, no dia que ele voltou lá para se queixar, trair o sangue inocente, pequei fazendo isso, sabe o que os líderes disseram com Judas? Isso é contigo. Nós não lhe devemos nada. Nós lhe pagamos suas 30 míseras moedas. É assim o fim da vida do homem traidor, desprezado por aqueles a quem mais ele acolheu. A traição faz com que alguém morra no desprezo. Tem pessoas que eu não sei o que pensam da vida, porque vivem a vida fazendo tantos males, que na hora que essas pessoas mais precisarem de amparo, será que elas vão ter? Entendeu? Pessoas que desprezam as coisas mais preciosas que ela tem: família, igreja, saúde, tudo. E dão apoio a quem mais lhe maltrata. Na hora, no fim da vida dessa pessoa, quem é que vai estar ao lado dela? Por quê? Esses líderes chegaram para Judas e fizeram a cabeça dele: olha, nos diga onde é que seu mestre está, que a gente lhe paga. Nos diga como é que a gente prende Jesus, que a gente lhe recompensa. E a Bíblia diz que eles acertaram o preço, acertaram o valor, 30 moedas de prata, e os líderes religiosos pagaram a Judas o dinheiro que acertou. Mas no final da vida, no final de tudo, quando ele se viu cheio de remorso, cheio de um arrependimento falso, se acusando, e ele correu lá para aquele lugar para ver se ele recebia uma palavra, para ver se eles diziam assim: olha, isso é assim mesmo, você pode mudar de vida ainda e dar chance para você. Não, a palavra desses homens foi assim: isso é contigo, isso é com você, não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, tinha para trair, mas ao momento que pagou, pronto, pagou, já era. Isso é com você, morra de remorso, morra só. Então, o fim do traidor é sempre assim: abandonado. Aqueles que mais estavam do seu lado para errar são os que vão se ausentar de você na hora que você mais precisar. O traidor é assim. Então tem gente que vive uma vida na face da terra passando os outros para trás, traindo a Cristo, traindo a Bíblia, traindo os irmãos, traindo a família, traindo os vizinhos, trai o pai, trai a mãe, trai a esposa. E no final, como é que vai ser? Será se aquela mulher que você abraçou traindo tua esposa, será se ela vai estar ao seu lado no final de tudo? Será se aquela que traiu, ajudou você a trair sua família, a desestruturar sua família, será se ela vai estar ao seu lado no final de sua vida? Para que você não pensa nisso hoje e para de ser um traidor? E abraça a tua esposa, que é ela que varre a casa para você, lava sua roupa, lava sua cueca, faz de você o gente, e você trai ela trocando por alguém, vendo beleza exterior, onde o interior é o que não se deve corromper, abandonando os seus filhos, fazendo seus filhos serem maltratados pela traição, se abandonando a mãe dele, trocando por uma qualquer, que é simplesmente porque quer o que você tem, não você mesmo. Quem é que vai estar com você na hora da dor, na hora da luta? Eu já vi tantas pessoas, tantos homens abandonarem suas belas esposas, belas pelo caráter, bela pelo trabalho, bela pela vida que leva, pela integridade e hombridade, trocar por alguém só por causa de um detalhe na vida. E então aí amanhã essa pessoa é abandonada também. É melhor que você pense nisso hoje, meu querido, e mude sua vida, viu? Jesus tem perdão para esse tipo de gente traidor na face da terra. Eu estou falando para homens, mas tem mulheres também assim que fazem o mesmo papel de Judas. Isso é contigo, entendeu? O que eu tenho que fazer com você, minha responsabilidade eu já cumpri. Então Judas teve um triste fim, abandonado por aqueles líderes religiosos a quem ele deu a mão, viu? Mas também Judas teve um fim triste porque ele morreu enforcado e esquartejado.
Sabe por que Deus não projetou enforcamento para ninguém? Porque ninguém nasceu para morrer assim. O homem nasceu para viver e morrer, mas não enforcado, não esquartejado. No dia de Judas morrer, na hora ele pegou uma corda e foi para cima de uma pedra bem alta, para cima de uma árvore. E lá ele colocou no pescoço a corda e ele pulou de cima da árvore. No caminho, quando o peso fez contato com a corda, foi tão terrível que a galha se quebrou. Então ele ali já morreu praticamente enforcado, mas antes dele dar o último suspiro, do coração dar a última batida, o corpo dele, a barriga dele bateu numa pedra laminosa. E aquela pedra esquartejou Judas e o fato dele saiu para fora. Então Judas teve um fim triste porque além de enforcado, ele foi esquartejado. A palavra de Deus diz que as entranhas dele se derramaram todas. Então aquilo foi um triste fim de um homem que viveu o tempo todo ao lado de Cristo. Não era daquela maneira que era para ser. Deus não tinha projetado aquele tipo de morte para Judas. Bem, ele poderia ter até sido crucificado, mas por amor a Cristo, cheio de alegria, que nem Pedro, que nem Paulo, Timóteo, Estevão, uns foram apedrejados, outros foram, meu Deus, queimados, mas com Cristo, que naquela hora eles não negavam a fé e demonstravam espiritualmente uma grande alegria. Mas Judas, juntando esse kit, enforcado, por final esquartejado, mostra que triste fim ele teve. Na solidão, esquartejado, enforcado, sem ninguém ao lado, ali. O próprio Deus não estava com ele. Como é que você quer que seja seu fim? O fim do traidor é assim, sem Deus, enforcado e esquartejado. Mas, por fim, esse foi o mais trágico, porque nada disso aqui que foi dito até agora representa nada diante da triste realidade de, por final, ele ter morrido e ido para o seu próprio lugar, como está escrito lá em Atos capítulo 2, ido para o seu próprio lugar, para o inferno. O fim de Judas foi condenado ao inferno. Na hora que ele fechou os olhos aqui para se livrar do inferno do remorso, ele abriu os olhos dentro do inferno, de onde nunca mais ele sairá. É assim o final da vida de um traidor. De um homem que abandona Jesus, deixa Jesus de lado e vai viver para os bens materiais. Vai viver para a sua própria ganância, para os seus próprios olhos. No final das contas, essa pessoa pode morrer cheia de remorso, abandonado por todas as pessoas, no pior estado da vida. Mas o pior dos piores não é nada disso. É ele ir para o inferno, de onde nunca mais sairá. É por isso que eu sempre pergunto no final de minhas mensagens, em todas elas, de alguma forma eu deixo no ar a seguinte pergunta: você quer mudar? Quer mudar o rumo da sua história? Então, faça isso a partir de agora. Não espere chegar o dia de você partir dessa terra do jeito de Judas e ir para o seu próprio lugar. Sabe qual é o lugar do ser humano em si? É o inferno, meu filho. Porque o ser humano já é concebido no ventre da mãe em pecado. O ser humano já nasce em pecado. O ser humano se cria pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna, o inferno. Então o ser humano que vai para o seu próprio lugar, vai para o inferno, viu? Seu próprio lugar é no inferno. A menos que você se converta, a menos que você entregue sua vida a Jesus, o seu lugar é o lugar onde Judas está. É no inferno. Agora, para que você não aproveita as chances que Deus lhe dá? Para que você não age diferente de Lúcifer, que rejeitou a chance, de Caim, que rejeitou a chance, Pilatos rejeitou a chance,
E Judas que rejeitou a chance. Para que você não age diferentemente? Não pega a primeira oportunidade que Deus te der a partir de agora. Que essa oportunidade é agora. Que nem Nicodemos, que pegou a oportunidade e se converteu. Não foi assim? Tantos outros, Zaqueu que aproveitou a oportunidade e se converteu. Aproveite essa oportunidade e não deixe ela passar, porque tem oportunidades que Deus nos dá várias vezes, mas tem oportunidades que são que nem as águas do rio, elas passam e nunca mais voltam. Deus abençoe a sua vida e que o seu fim não seja um fim, seja um começo de uma nova história com Deus. Mas isso depende se você é ou não um traidor do Evangelho. Deus te abençoe.